Boa noite. Agradecemos a presença de todas, todos e todes para mais uma oitiva para a execução da Lei Paulo Gustavo Cachoeira do Sul. Eu sou Nathalie Weber, mulher parda, cabelos castanhos escuros compridos e estão presos em trança. Estou com uma camisa branca com a logo da Associação Rainha Ginga, que é o nome, acompanhado de um desenho de perfil de cabeça de uma mulher negra com turbante colorido e uma lega em preto. Hoje faremos a leitura cumprindo uma determinação legal para todos os eventos e serviços públicos e cada vez mais cobrados de eventos privados e projetos culturais e sociais, entre outras situações. Executaremos um dos recursos de acessibilidade, que é a audiodescrição, imagens passadas para palavras, do lugar e das pessoas. Mesmo que não tenhamos a confirmação de presença de pessoas com deficiência, todo e qualquer evento e atividade pública deve prever os recursos de acessibilidade mínimos, como Libra e audiodescrição, além, claro, de garantir a acessibilidade física. Lembrando que esses recursos não atendem apenas as pessoas com deficiência, mas uma gama de pessoas com dificuldade de locomoção pela idade, obesidade, grávidas, pessoas com dislexia, entre outros. A Lei Paulo Gustavo, além de ter essa pauta como um dos destaques a serem incluídos em todos os editais, prevê valores a mais para projetos que tenham foco na acessibilidade e inclusão. Sendo assim, é extremamente importante até mesmo um auxílio para quem for concorrer aos editais e comecemos a colocar em prática esses recursos já nas oitivas. Nós estamos no auditório Rita Fernandes Barbosa, dentro da Casa de Cultura Paulo Salvador Vieira da Cunha. À frente do público há um palco alto com piso de madeira, fechado por uma cortina preta e um telão de projeção. Ao lado, uma extensão desse palco, aberta toda em madeira à esquerda do público, onde está um piano em modelo antigo. À direita, uma escada de acesso ao palco. As paredes em torno do palco e todo o piso do auditório são na cor vermelha. Ao fundo, onde é a entrada do auditório, com capacidade para 120 pessoas sentadas em cadeiras, estas são no modelo longarinas, com 5 lugares, de metal preto e estofado na cor bege. Estão dispostas em 2 colunas, separadas por uma escada ao centro, uma fileira de cadeiras em cada degrau do auditório, totalizando 12 degraus. Nas laterais, rampas de acesso e mureta alta, que também serve como assento para o público. As paredes à esquerda do público e na entrada do auditório são cinza, com 6 ventiladores grandes presos ao alto. À direita, uma parede com janelas de vidro em cima e desenhos embaixo que ocupam quase toda a sua extensão, com uma porta com saída no canto à direita, com acesso à área externa da casa. Um painel de fundo na parede, um painel de fundo branco, pintado em preto e cor de vinho, com inspiração na escola cubista e traz a figura humana, composta a partir de instrumentos musicais, como piano, flauta, violão, oboé, sax e outros. Para esta quarta oitiva, está montada uma mesa de coordenação, composta por, da esquerda para a direita do público, Plínio Mosca, membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado. Membro do Conselho Estadual de Cultura. É um homem branco, está vestido com uma camisa rosa e uma calça preta. Professora Maria de Lourdes, presidente do Conselho Municipal de Cultura, uma mulher negra, com uma camiseta de alça rosa e um short vermelho. Mirella Krugel, uma mulher branca, está com uma camisa de botões listradas vermelha e branca e calça jeans. Daniele de Barros Gonçalves, representando a sociedade civil, a Mirella também está representando a sociedade civil, uma mulher branca, está com uma camisa de onça e uma calça bege. E finalizando, a secretária Vanessa Chasser, uma mulher branca, com uma camisa verde estampada com uma onça brilhosa e calça jeans. Passo a palavra para a secretária Vanessa fazer essa leitura e, em
faz a sua fala também, né, de apresentação. E solicito que as demais pessoas que quiserem se pronunciar e vierem aqui na frente também façam uma pequena descrição sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanessa Chassa, então, rapidamente, eu sou de origem húngara, me perguntaram hoje a origem do meu sobrenome, que se escreve Sassa. Sou a secretária de Cultura interina, não sei até quando, mas cá estamos trabalhando nessas oitivas da Lei Paulo Gustavo. Meu recado é muito rápido, eu quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que o município, o executivo, entende esse momento como de extrema importância para a gente poder fazer esse mapeamento cultural do nosso município. A gente não pode deixar as coisas como diz nosso prefeito, porque a gente tem pressa. E a gente não pode deixar esses momentos para quando a coisa estiver lá acontecendo e fazer a toque de caixa. Por que se a gente tem tempo, se a gente tem pessoas, por que não fazer agora em termos de planejamento e um trabalho bem feito? Então, sintam-se acolhidos na nossa Casa de Cultura, sintam-se acolhidos pela Secretaria Municipal de Cultura e desejo a todos um bom trabalho. Boa tarde, eu sou Darielle de Barros Gonçalves, atual presidente da Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura. Desde o início nós estamos participando das oitivas entre o município e as entidades da sociedade civil, principalmente porque esta é uma das diretrizes da Lei Paulo Gustavo, a construção coletiva e o mapeamento, como disse a nossa secretária, da vocação cultural de Cachoeira do Sul. Essas oitivas são fundamentais para a implementação da Lei Paulo Gustavo e para a aprovação dos nossos projetos de acordo com as necessidades de Cachoeira do Sul. As nossas boas-vindas ao Plínio Mosca, que veio hoje nos prestar os esclarecimentos necessários, tão necessários, não é? Para que nós consigamos implementar da melhor forma possível e cumprir todos os requisitos necessários para esta implementação. Muito obrigada, uma boa noite e uma noite produtiva a todos. Boa noite, meu nome é Miriam Crua, eu sou diretora de cinema e encabecei junto com a Nathalie esse grande movimento, que foi organizar essas oitivas e pensar na necessidade e urgência que elas tinham para que nós pudéssemos trocar as nossas ideias, fazer esse grande mapeamento cultural em Cachoeira do Sul, as necessidades dos artistas, as linguagens. E eu estou muito feliz, nós aqui estamos na nossa quarta oitiva. Muito obrigada, secretária, pelo espaço mais uma vez. Obrigada pela presença de todos e todas. E eu espero que hoje, depois da leitura da cartilha que nós começamos na nossa oitiva anterior, que a gente possa pensar uma comissão que possa começar a organizar um pouco mais todas as ideias dos debates que acontecerão ao longo desse tempo todo, para a gente realmente apresentar um plano de ação contundente, um plano de ação eficiente, um plano de ação inteligente, para que os recursos da Paulo Gustavo cheguem em Cachoeira do Sul e que todos nós, todos os artistas da cidade, possam acessar e fazer as suas produções, fazer a sua arte. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Maria de Lourdes Soares Machado,
uma mulher preta e também eu me sinto um pouco filha dessa casa. Porque a minha vida acadêmica eu vivi aqui. Sou aluna muito orgulho da Escola Superior de Arte de Santa Cecília. Pena que não existe mais. Mas estamos aqui hoje mais uma vez reunidos, não só para valorizar os grandes talentos que temos aqui em Cachoeira do Sul, mas sim descobrir aqueles outros que estão lá naqueles bairros que fazem, às vezes, trabalhos maravilhosos, trabalham com cultura, com canto, com dança, com crianças, e às vezes não tem recurso nem para se apresentar publicamente. Eu sei por mim, eu tenho uma atividade que eu realizo na Semana da Consciência Negra, que muitas vezes a gente improvisa a roupa para as crianças poderem dançar. Eles não têm recurso. Então, o meu trabalho é esse, trabalhar pela cultura sempre. E esse grupo que se formou pode contar sempre com os conselheiros e comigo, presidente da cultura. Temos gente maravilhosa aqui em Cachoeira, mas muitas vezes falta espetáculo e falta também educar o nosso povo, que muitas vezes não vai às atividades culturais porque não está educado. Aqui não tem nada, nunca tem nada, raramente tem um show, uma apresentação, corais. Aqui nós temos vozes lindas, maravilhosas. Então, essa lei veio beneficiar muita gente que não tem recurso, que muitas vezes tem vontade de fazer a sua apresentação, de trazer o seu coral, de mostrar para a sociedade o seu trabalho, mas não tem recurso, às vezes não tem nem uma camiseta igual, tudo igual, para se apresentarem assim. Eu acho que essa lei veio só para beneficiar a cultura, e temos que trabalhar muito, fazer o nosso plano muito bem feito, para que nada se perca. Muito obrigada, bom trabalho para nós. Boa noite a todos. Agradeço enormemente a oportunidade, saudando a senhora que compõe a mesa, e a senhora e os senhores da plateia. Elogio e enalteço a cultura de Cachoeira do Sul. Agradeço às pessoas que desde o início estavam batendo pela primeira vez nessa tecla tão importante, tão necessária. Recursos, cultura, cidadania, universo. Nós temos uma linda parede, painel, desenhado no auditório, que é a nossa cara. Nós somos quadrados, somos redondos, nós podemos ter violão, flauta, risco, borrão, somos brancos, somos pretos, somos redondos, somos magros, gordos, velhos, novos, somos devassos, somos santos, somos inocentes, temos dúvidas, temos certezas. Nós somos a sociedade. Nós somos o que compõe a essência do povo. E é para o povo, em nome dele, que se exerce o fazer cultural. O Brasil passou por uma das suas... O Brasil e o planeta passou por uma das suas piores privações possíveis e imagináveis. O falecimento de milhões de pessoas decorrente de uma pandemia. As coisas mudaram depois desse ano. A cultura online, a cultura virtual entrou nas nossas casas. E muitas vezes a
cultura foi um elemento que nos impediu de enlouquecer ou diminuiu a nossa tristeza pelas doenças dos tempos episódicos das pessoas estimadas ou desaparecidas. Eu trago uma palavra do Conselho Estadual de Cultura, que tenho o prazer e o privilégio de pertencer. E faço uma ressalva histórica em relação à cidade de vocês. O Conselho de Cultura do Estado foi fundado em 1968. A sua carta de formação está assinada pelo seu primeiro presidente, que era um caxerense, João Milton de Abreu. Recentemente, o Conselho de Cultura teve outro grande presidente caxerense, o escritor Ortiz. Vocês têm um pedigree em relação ao Conselho Estadual de Cultura e é muito necessário que se imagine que os recursos que serão destinados pela União, que não vai sair do bolso do município, será gasto no município, será gasto com os municípios, com os moradores, com os que aqui vivem. Para concluir, nós temos que pensar nos eixos que compõem o que a gente chama de as dimensões da cultura. A dimensão simbólica, a dimensão cidadã, a dimensão econômica. A dimensão simbólica é o que nos, sem dúvida alguma, o que mais nos provoca debate. Trazer pela dimensão econômica, e muitos estão aqui hoje, e é compreensível. É um significativo aporte financeiro que será feito, e que isso, sem dúvida, poderá fomentar, edificar, colaborar com fazedores de cultura da cidade. Essa lei tem inúmeras virtudes, mas uma que me chama a atenção é a possibilidade de um projeto de produto fomentado possa ser comercializado, possa se tornar um bem que possa passar adiante em troca de recurso econômico. Não é necessário fazer tudo de graça, apenas porque recebeu o dinheiro da lei. E já indo realmente, como teremos um debate a todos os vários, há uma livre manifestação a ser exercida e quem levantará, quem quiser levantar. Temos uma obrigação de resgate histórico no Brasil. Temos obrigação de resgate social. E se temos agora a possibilidade de, com um apoio financeiro para a cultura, realizar esses resgates, temos que arregaçar os mãos e fazer a nossa parte. Não se pode viver em bolhas, não se pode viver isolado. Todos precisamos de todos no mundo todo. E o que nós temos de mais precioso, que não há dinheiro que retorna, é o tempo. Uma vez que a gente perde, que passa, que envelhecemos e que não realizamos, não tem retorno. Vamos usar o tempo a nosso favor, fortalecendo a cultura de nossas cidades. Digo nossas porque eu estou repetindo esse discurso em várias outras cidades, porque as dúvidas são análogas, muitas vezes são semelhantes, e enquanto a regulamentação da lei não estiver escrita em todas as letras, nós temos uma lei e nós temos uma cartilha de aplicação. E o município que souber fazer as oitivas e ganhar tempo é um município que terá maior capacidade de executar o que pensa fazer. Quando a regulamentação estiver pronta, espero que o Ministério da Cultura faça o mais rapidamente possível, os municípios terão apenas 60
60 dias para apresentá-los ao plano de ação. Gente, 60 dias, se você tira o sábado do último ponto, isso dá 52 dias. 52 dias é necessário muita reunião, muita troca, muita coesão, buscar somar, buscar interagir com os demais, buscar participar das reuniões. É muito importante. Hoje de tarde estiveram aqui representantes de povos originários, de aldeias aqui de Cachoeira. E é muito importante que venham. E seria muito importante, aí eu faço um apelo à senhora secretária, que na medida do possível que os apoie com seus transportes. A função dos ônibus, que chega um certo momento que eles não têm como voltar para casa, então eles não vão. Torna-se perigoso no momento em que você não inclui as pessoas, que alguém vai estar falando em nome delas. E nós todos somos bem grandes e prematuros para falar em nosso próprio nome. Não precisa que ninguém nos conte historinhas. É necessário, sim. Louvo enormemente a presença da minha colega da Academia de Letras do município. Isso é muito importante, as senhoras da muito importante que a Academia do município, perdão, o Conselho Municipal de os conselhos, independente da palavra óbvia para considerar, os conselhos representam o segmento melhor flui dentro das camadas da sociedade. E isso é tão sério, tão importante, que há alguns países no mundo, e se pegarmos o exemplo da ditadura soviética, nós teremos isso muito concretamente. Então, os dados em 2002 e 2003 era a extinção dos conselhos. Os conselhos, sim, educam o governante. Os conselhos instigam a reflexão, a democracia, o exercício livre do pensamento. Tenhamos todos uma magnífica reunião e obrigado pela pergunta. Boa noite, eu sou o Thiago Mexicano, sou um homem branco, usando uma camiseta preta, bermuda preta, tênis preto, nunca me inscrevi antes, desculpa, assim, tá pelos alguns detalhes. Eu vou fazer a leitura, vou substituir a Nada, né, a Nada está cansada já, né, qualquer dúvida que quisesse manifestar durante a leitura, né, se tiver alguma dúvida, se eu não souber responder, vou passar para a Nada. Já fiz, sabe? Sim, quem quiser responder. Isso. A gente está fazendo a gravação da oitiva, então, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou levar o microfone. Não é só para todo mundo se ouvir, não, é para a gente ter também na gravação depois. Não, só para não deixar as cadeiras. Eu não me lembro exatamente aonde a gente parou na última oitiva, mas pelo contexto do subtítulo ali, eu imagino que a gente estava falando dos editais para audiovisual específicos, né? Eu acho que era isso. A gente tinha falado já de características. Porque agora pelo subtítulo disse que vai disso para falar para as outras. Tá. Seria talvez importante, como tem pessoas que chegaram hoje, assim, pessoas que chegaram hoje na oitiva, só para dar um pequeno resumo do que nós viemos discutindo aqui, né? Nós estamos fazendo uma leitura coletiva da cartilha da Paulo Gustavo para levantarmos questões, enfim, né, perguntas
para a gente começar a organizar mentalmente, né, os nossos processos. E agora vai entrar numa questão muito importante, que 70% do valor da Paulo Gustavo, ela é destinada à produção audiovisual. Então, a gente vai entrar nessa discussão agora sobre a questão do audiovisual, que é 70% da lei dos recursos é para cinema e, enfim, audiovisual. Então, é só cinema, né? Então, e os outros 30% para as demais linguagens e artísticas. Então, só para situar quem não participou dos nossos outros encontros. Como foi lembrado pela Mirella, caso alguém não esteja dessas informações, esses 70% são para o audiovisual, porque toda a verba que está sendo destinada para esses municípios, elas são de origem do fundo do audiovisual, dos impostos do audiovisual. Então é por isso que, talvez para quem não entenda o porquê, que a maior parte dessa verba está sendo destinada para o audiovisual, é por isso, porque ela é de impostos do próprio audiovisual. E ainda tem os 30% que serão para todos os setores. Bom, vamos começar a leitura. Regras para os editais de chamamentos públicos direcionados às demais linguagens artísticas e áreas culturais. Talvez eu me perca um pouquinho, está meio ruim de enxergar, mas eu vou fazer o possível. Os instrumentos de seleção devem chegar ao maior número de pessoas do setor cultural que seja possível. Por isso, a Lei Paulo Gustavo recomenda que eles devem ser disponibilizados em formatos acessíveis, tais como audiovisual e audiodescrição, bem como formatos acessíveis para pessoas com deficiência, como Braille, DAIS e Libras. Desculpa, não sei o que é DAIS. Se alguém souber e quiser nos ajudar. Mas nessa legenda? Será que é a legenda descritiva? Talvez algo do tipo. Observe-se que o formato audiovisual, vídeo explicando o instrumento de seleção ou audiodescrição, bem como a disponibilização online em formatos que permitam a leitura em voz alta dos textos, podem cobrir as necessidades de pessoas com deficiência visual. Por isso é recomendável a utilização de vídeos que apresentem e expliquem os editais e chamamentos públicos. A entrega das propostas deverá ter logística facilitada via internet, em sítio oficial ou presencialmente, de forma descentralizada, por meio dos equipamentos públicos como locais de referência para esclarecimento de dúvidas e protocolo das propostas. Mesmo que isso se aplique apenas aos instrumentos de seleção relacionados às demais linguagens artísticas e áreas culturais, ele pode também ser usado no caso do audiovisual. Para grupos vulneráveis, para os técnicos e técnicas e para culturas populares e tradicionais, deve-se realizar busca ativa de beneficiários. Cabe aos entes federados definirem em regulamento quais seriam esses grupos vulneráveis e quais segmentos da cultura popular e tradicional terão busca ativa. Além disso, as propostas oriundas desse grupo poderão ser apresentadas por meio oral, registradas em meio audiovisual e reduzidas a termo pelo órgão responsável pelo instrumento de seleção. Ou seja, para esses grupos cobertos pelo regulamento do ente federado, a inscrição pode ser feita, por exemplo, apenas com um vídeo feito pelo celular, onde constem todas as informações necessárias para a inscrição e é posteriormente passada para o papel pela administração pública. Deve-se ainda observar, ainda que para esses grupos também é adequado o uso do instrumento da premiação, artigo 18, e pode ainda constar, a depender do caso, como implantação da obrigação de ações afirmativas, artigo 17. Antes de passar para o próximo, acho que eu podia falar um pouco sobre isso. É interessante a gente lembrar que essa lei ela é muito mais acessível do que as leis que tiveram até agora. Depois da lei, a gente já tem algum tipo de acessibilidade, mas muita gente comentou que não era o suficiente. Então, a gente pode ver que até na fase de seleção, na fase de inscrição de projetos, agora já são
aceitos substituições para o formato antigo, né, de projeto no papel. Né? Agora a gente pode ter um vídeo, né, descrevendo os projetos, então vai ser realmente mais acessível do que se tinha até agora. Ele começa, vai acabar esse negócio. Quando a atividade da... Só pontuar também que, como o Pedro colocou, né, a gente também está com a representação aqui do Bloco Cambará, que a gente sabe que tem mais comunidades quilombolas ali na região, né, mas que acaba a gente sendo porta-voz, né, ali a gente consegue contemplar também, dando a informação. Então, como a gente conversou ali, né, mais cedo, né, essas formas de participação, a busca ativa, né, que está facilitada aí para essas comunidades. Me corrijam se eu estiver errada, mas a Secretaria de Cultura, quer dizer, a Prefeitura de Cachoeira do Sul, ela vai ter que estar preparada para esse sistema. E isso é muito importante nós já começarmos a pensar, porque esses arquivos, esses editais, todos eles têm que estar disponíveis num local institucional. Né? A gente vai precisar abrir isso. Ao Dirlan, que eu não participei, então eu não sei como foi esse sistema em Cachoeira do Sul, mas ao Dirlan, que era um acesso municipal, para vocês acessarem o edital. No site da Prefeitura. Talvez seja interessante a gente já pensar nesse fluxo, né? Se é necessário o protocolo ou não. É importante isso, né, para o governo, porque sim, é uma coisa nova, são coisas que demandam um certo tempo até pela questão técnica, mas a gente tem que prever também essa questão da acessibilidade pela distância, né? Imagina os territórios indígenas, quilombolas, tendo que vir até a prefeitura protocolar, cada processo tem que vir presencialmente. Então ele coloca aqui da descentralização, então talvez não só pode, não deveria, talvez não no protocolo, mas a secretaria tem um ponto de recebimento, os equipamentos públicos, o museu, acaba tudo concentrado aqui no centro. Mas pensar também em outros pontos de atendimento, de recebimento, se físico, mas na melhor das hipóteses, a gente tem que tentar fazer de alguma forma online, né? Para envio desses materiais, enfim. Claro, essa parte, por exemplo, que quem não conseguir fazer o formulário, né? Porque a gente tem essa dificuldade também nas comunidades, não estão acostumados a se encaixar dentro do som, como é que vai explicar dentro de um formulário, enfim, dessa possibilidade do vídeo. Então, a prefeitura também vai ter que ter uma preparação para receber esses vídeos e ela mesma transformar isso nos formulários. Então, tudo isso pode ser constituído dentro da possibilidade do município para a gente também não criar um problema que daqui a pouco vai emperrar o processo ou vai demorar ainda mais. Mas, pelo menos, ser descentralizado, não precisar ser só no protocolo aqui, protocolar, e aí passa de órgão em órgão, né? Ter pelo menos essa descentralização. Um dos modelos mais eficientes que eu vejo é o do FAC. Né? Agora mesmo, nós do audiovisual participamos de um FAC, que é o Filma RS, que é um modelo absolutamente fácil, rápido, um formulário objetivo, e nós temos outros exemplos, né, de editais, o próprio ProArt que a gente estava conversando aquele dia.
Agora, essa chegada desse material, eu acho que talvez a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, deva se responsabilizar até, talvez, em pegar esse material, enfim, coisas para a gente começar a pensar, né? Principalmente as pessoas que moram mais afastadas, como no quilombo. É bem importante. Esse tipo de acessibilidade, agora a gente vê muito mais forte, né? Mas desde que eu participei da Audio Blank em Santa Cruz, né? Então foi um pouco, pelo que eu vou falar, foi um pouco diferente da de Cachoeira. Mas eu acho que a maior importância desses editais acessíveis é que eu, por exemplo, eu tinha começado, na época que eu participei, eu tinha começado há poucos anos uma produtora de vídeo, né? Fazer cinema audiovisual. E na minha concepção, o cinema era algo muito complexo, assim, de acessar recursos, para o audiovisual em geral. Então, quando veio o Audio Blank e foi explicado como se faziam, né, os projetos dos editais, eu e muitas outras pessoas que eu conheço, produtores pequenos, produtores um pouco maiores, perceberam que não tem como, né, o produtor independente, a pessoa que quer fazer a sua arte através do recurso, tem como fazer. Né? Eu acho que esse é um dos pontos principais, né, dos editais e da acessibilidade. Né? Agora não é um projeto tão burocrático, não é um projeto tão maçante como era antigamente, como são projetos maiores, da Rouanet, por exemplo, é mais complicado, de captação, etc. Isso faz as pessoas perceberem que tem como, né, tem como conseguir recursos para produzir cultura, né, nos municípios. Da sequência, alguém quer falar sobre isso? Vamos seguir então. Quando atividades artísticas forem direcionadas à transmissão pela internet, os entes da federação podem incluir nos seus regulamentos ou instrumentos de seleção a possibilidade de se efetuar a transmissão por rádios e TVs públicas vinculadas aos respectivos entes de espetáculos musicais ou de outra natureza. Mas é preciso deixar bem claro essa possibilidade para todos os proponentes e essa faculdade não é possível no caso de produções audiovisuais que podem ser licenciadas para exibição em TVs públicas, conforme linha de apoio específica, ali tem, né, o artigo inciso, criada para este fim. Alguém quer falar algo sobre isso? Certo. Bom, vamos ler as contrapartidas ou essa parte? Contrapartidas do artigo 10º da Lei Paulo Gustavo. A. Atividades gratuitas para alunos ou alunas e professores ou professoras de escolas públicas e universitárias, bem como para grupos e coletivos culturais e associações comunitárias ou atividades em espaços públicos. B. Sempre que possível, exibições via internet ou exibições públicas, quando aplicável, com distribuição gratuita de ingressos para os mesmos grupos exemplificados acima. C. As contrapartidas deverão ocorrer em prazo determinado pelo respectivo ente da federação, observadas as situações epidemiológicas e as medidas de controle da Covid-19 por ele estabelecidas. Como já foi citado, né, nas outras oitivas, a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, então essa cartilha foi elaborada antes, né, foi elaborada para a pandemia, então vão ter coisas como essa que a gente vai ver, que eram mais focadas na pandemia. Né? Eu imagino que agora não tem mais tantas medidas de controle para a Covid, né? Então não é o tipo de coisa que atrapalharia, né, a execução de algum projeto, porque assim como a Audio Blank, tinha esse parêntese, né, que se tu tivesse um projeto e por algum motivo ele fosse uma apresentação ou uma coisa do tipo, e ela fosse atrapalhada, né, por medidas restritivas, né, por não poder ser executado, mesmo depois de estar no teu cronograma, isso poderia ser alterado, né, poderia ser modificada a data, né, para que pudesse ser realizado com segurança, né, como aconteceu com o setor cultural na época da quarentena, da pandemia. Importante falar também que a contrapartida sempre tem, né, nesse tipo de edital, na lei que a Audio Blank também tinha. E isso é importante, principalmente no caso de editais municipais. Eu acho que principalmente no caso do interior, onde não existe uma cultura tão grande, né, de investimento mais pesado aqui em cultura,
é que as contrapartidas são uma garantia de que vai haver um retorno, vai haver um retorno não só para os artistas, não só para o público, mas vai ter acessibilidade, vai ter ingressos gratuitos, vai ter algum foco em escolas, professores, esse tipo de atividade. Conforme previsto para o audiovisual, os estados devem buscar a desconcentração territorial, em especial atendendo o setor cultural dos municípios que não solicitaram recurso dentro do prazo. Não se deve interpretar a ferro e fogo a desconcentração territorial. A desconcentração deve ocorrer de acordo com a demanda em cada linha de apoio prevista pelo ente federado. Dicas para elaborar um plano de trabalho dos chamamentos públicos. Leia atentamente o texto da Lei Paulo Gustavo e depois leia novamente essa cartilha. Bom, isso que a gente está fazendo, né? Acho mais importante do que cada um ler sozinho, né? Acho que essa leitura pública gera um debate, né? Gera pelo menos esclarecimento de dúvidas, etc. 2 etapas iniciais da Lei Paulo Gustavo, se forem bem implementadas, facilitarão o trabalho de elaboração dos editais e chamamentos públicos. São elas o plano de trabalho a ser inserido na plataforma Mais Brasil como pré-requisito para o recebimento de recursos pelo ente federado e a oitiva da sociedade civil. Plano de trabalho. Solicite recursos apenas para as linhas de apoio da Lei Paulo Gustavo, cujos potenciais beneficiários efetivamente existam no ente federado. Por exemplo, se não há produtoras de audiovisual no seu município, verifique se algum grupo cultural tem condições de produzir um vídeo sobre a história do município na região ou de alguma tradição cultural local, por exemplo. Neste mesmo exemplo, relacionado à linha de apoio a produções audiovisuais, uma outra possibilidade seria abrir. Realmente a gente se perguntou agora como estaria Cachoeira do Sul na plataforma Mais Brasil, a situação da... Eu acho que isso não é só depois da regulamentação. A plataforma vai ser aberta depois. Pelo que eu me lembro de ter visto, ela vai ser aberta depois da regulamentação. Pelo que eu me lembro, né? Posso estar errado. Pelo que eu me lembro de ter visto na cartilha. Pode ir depois, sim, mas tem que estar regular para depois, né? Ela tem que ter tido a aprovação da Constituição de Contas, Que foi na última vez que a gente olhou, daí é naquele portal de transparência em geral, assim, estava em análise. em análise. Foi apresentado em junho. Isso está na... Se tiver imagem do ente do município, sim. Essa análise vai durar até quando? A prestação de contas da Lei Aldir, ela precisa estar aprovada. Porque se o município não estiver inadimplente, estiver pendente, alguma coisa da União, isso é Porque a última vez que foi feita essa consulta estava em análise. Desde o ano passado. Uma coisa que acho que já foi citado, acho que eu até citei em alguma das reuniões das leituras iniciais ali, essa divisão dos recursos que existem, né, são 70% para o audiovisual, 30% para outros segmentos. É importante lembrar que esses outros segmentos ainda podem se beneficiar dos 70% do audiovisual através de uma produção audiovisual. Então, uma entidade pode fazer um documentário sobre essa entidade, uma banda pode fazer um videoclipe. Então, existe como outros segmentos se beneficiarem da porcentagem do audiovisual. Dependendo, claro, das Claro, de entidades porque o audiovisual ele vai ter que ter... O audiovisual ele vai ter linhas, né? Então, por exemplo, a gente
pode pensar em dividir. Vai ter 2 editais para curta-metragem, um edital para longa documentário, tantos recursos para videoclipe, quer dizer, isso que a gente vai ter que pensar, né? Mas claro, todo mundo pode participar. Dentro dos critérios técnicos. Sim, assim como todos os outros proponentes, né, o projeto vai ser avaliado. Né, não basta propor, né, tem que ser aprovado, tem que ser avaliado, assim como todos os outros. Não lembro onde parou ali, deixa eu ver. Estava falando, né, sobre procurar produtoras da região. Vou voltar um pouquinho, nesse mesmo exemplo, relacionado à linha de apoio a produções audiovisuais, uma outra possibilidade seria abrir a seleção para produtores de outros lugares e eventualmente incluir alguma previsão no edital para que pelo menos parte dos gastos da produção seja feita no município, como as filmagens e contratação de equipe. O mesmo raciocínio se aplica a qualquer uma das linhas de apoio da Lei Paulo Gustavo. No caso de algum município que não tenha produtoras audiovisual, aqui diz que existe a possibilidade de buscar produtoras e profissionais de outros municípios, mas, né, sempre procurando dar prioridade ao seu município, aos profissionais do município. Ainda em relação ao audiovisual, lembre-se que há outras linhas de apoio a reformas e restauros, à manutenção, aos serviços técnicos e ao funcionamento de salas de cinema, cinemas de rua e cinemas itinerantes. No caso das salas de cinema, elas podem ser privadas ou públicas. Assim, se um município tem uma sala de cinema fechada, precisando de reformas, ou ainda um teatro ou auditório, parte dos recursos dessa linha pode ser utilizado para sua reforma. E no caso de auditórios e teatros, pode-se transformá-las em espaço multiuso que necessariamente deveria incluir a exibição audiovisual. Mesmo que o recurso seja pouco para isso, cabe lembrar que os estados também receberão recursos para essa linha de apoio. Os estados, por sua vez, deveriam reservar uma parte dos recursos dessa linha para lançar editais para os seus próprios municípios poderem complementar recursos para as reformas de cinemas pertencentes aos municípios. Isso já foi citado em outras, na última passada, né, sobre recursos para reformas, né, como é o caso da Casa de Cultura aqui mesmo, né, poderia se transformar num espaço multicultural. Né. Capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras, bem como para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação, isso é, como cenário para filmes e séries. Mesmo que a atividade audiovisual seja pouca no município, é possível aumentá-la por meio de cursos que poderão ter edital aberto para instituições de outros lugares, mas que oferecerão a capacitação, formação ou qualificação de forma gratuita aos seus habitantes. Isso também é algo que foi citado, né, na última passada, também, se não me engano, que é o enriquecimento do audiovisual na região, né? A gente, uma coisa que já passou, mas faz parte agora, que é o caso que vocês citaram na vez agora de novo, de nós podermos fazer um projeto para este auditório. Tá bom assim? Porque também muito perto, mas a gente não está conseguindo ouvir. Então, para este auditório, no caso, a Amigo já foi proprietária desse auditório, dessa casa toda, mas ela doou depois para a prefeitura porque ela não tem recursos para manter. Então, no caso, amigos de uma entidade privada pode fazer, a prefeitura não, né? Porque ela não. Então, no caso, amigos tem, ela ocupa uma sala aqui, por isso, precisa do proprietário. Isso foi acertado na época, conforme explicaram os presidentes daquele período. Então, ela poderia fazer um projeto, porque isso aqui está muito precário, né? Nós estamos... Sim. Não, uma entidade em benefício da comunidade. Mas ela se sentiria responsável porque ela tem um espaço gratuito, ela não paga aluguel. Ela tem um espaço, uma salinha que nem
assim, legislação própria tem. Mas resolve o nosso problema. A gente colocou um ar lá, né, deu. Então, eu só estava querendo saber isso, ela pode fazer um projeto, tá? Mas outras entidades podem fazer também. Pode. Tá? Na verdade, a nossa sala não é aquela, nós temos as duas salas lá da frente, né? Nós estamos com aquela ali provisoriamente. E nós temos um projeto já pronto da recuperação da fachada e da claraboia, né? Sim, mas agora volta esse agora. Não, eu sei, mas nós já temos esse Aqui, projeto. né, no caso aqui da lei agora, nem coloquei isso. Isso é um outro problema seríssimo. Mas é isso aí, tá? Aqui, para esse auditório, eu acho que ele pode ajudar muito a comunidade. Não é, colega? Não. Só lembrando que esse detalhe, para quem não acompanhou as primeiras reuniões, a prefeitura, no caso, o município só poderia usar um recurso para complementar um projeto ou uma ação que já tenha se envolvido relacionado à pandemia, algum edital que tenha lançado, né? Então o município teria que já ter alguma ação, já ter investido um recurso e agora aproveitar para complementar. Então, eu desconheço, né, um projeto, um edital que o município com recurso próprio. Então, nesse caso, aí sim, para fazer o auditório e no espaço público, uma entidade privada pode fazer essa proposta. Eu só não tenho certeza de como, não sei se você sabe também, de como, onde entraria esse projeto, se seria no 70% audiovisual. Na parte da reforma. Porque como é multicultural, ele teria um espaço para exibição audiovisual, né? Então acho que por isso que ele entra nesse. Eu acredito que ele só pode entrar se for pelo audiovisual. Porque senão seria um tiro, né? Vamos gastar para comprar cimento, tijolo para fazer uma sala de teatro, tem um peso de avaliação, o tamanho de uma família. Vamos gastar comprando tijolo e cimento para fazer uma sala de cinema, que também servirá para teatro, dança, shows, já tem outra tábua de avaliação. Então temos que ter essa malícia também de entender que este dinheiro, são bilhões de reais, dos impostos que as televisões pagam, de impostos de quem vê joguinho no celular. É toda uma percorrência de uma cadeia relacionada ao audiovisual que ele, o grande ator audiovisual, se deu conta e esse dinheiro estava lá, dormindo, esperando. Então, no momento em que está se desbloqueando, é claro que é para valorizar as pessoas que ajudaram a fazer esse dinheiro render. E quantos aqui não assistem novela todos os dias? Eu sou o primeiro que levanta o dedo. Então, sem querer, eu estou dando dinheiro para o audiovisual, de maneira indireta, pelo menos. Então, é claro, pensem sempre, é do audiovisual, mas vai ter o ator da cidade. É do audiovisual, mas o clipe vai ter os músicos da cidade. É audiovisual, mas a capoeira é da cidade no clipe. O tempo todo será um procedimento dessa natureza. Obrigado. Alguém que falou alguma coisa? Percebe. A próxima sessão. Nas outras linguagens artísticas e áreas culturais que não o audiovisual e demais segmentos culturais, a Lei Paulo Gustavo permite o apoio a uma gama ampla de atividades, iniciativas e espaços. Lembre-se que a lista de possibilidades é exemplificada e não é por uma atividade não estar listada ali que ela não possa ser apoiada. Isso é interessante de lembrar, né? Porque eles têm, né, existe uma lista já pré-definida, mas eles não, nessa lista provavelmente eles não devem ter conseguido atingir todos os segmentos culturais. Né? Então não é só porque não está na lista que não se pode incluir nos editais que vão ser elaborados pelo município.
Não solicite recursos no plano de trabalho pensando em remanejá-los. Primeiro, porque o remanejamento só é possível dentro das duas grandes áreas apoiadas pela Lei Paulo Gustavo. Ou seja, só pode remanejar recursos dos audiovisuais, do audiovisual, entre as linhas do audiovisual e os recursos das outras linguagens artísticas e áreas culturais dentro de suas linhas de apoio. Depois, porque qualquer remanejamento terá que ser justificado perante os órgãos de controle. Assim, caso solicite recursos para linhas de apoio sem lançamento de chamamentos públicos ou sem potenciais candidatos, pode-se ter problemas com o TCU e o MP. Por fim, lembre-se que o remanejamento só é possível ao longo da execução, que implica menos tempo hábil para a execução dos recursos remanejados. Utilize a experiência do LAB 1. Essa parte do que é o LAB 1. Sim, também é verdade. Utilize a experiência da Lei Aldir Blanc 1, identifique aquilo que deu certo no plano de trabalho apresentado na Lei Aldir Blanc 1 para replicar na Lei Paulo Gustavo. Aquilo que não deu muito certo, procure corrigir ou mesmo não replicar na Lei Paulo Gustavo. Caso não tenha utilizado recursos da Lei Aldir Blanc 1, procure outros municípios para saber como foi, o que deu certo e o que não deu. As secretarias estaduais da cultura ou seus equivalentes devem assistir os municípios dos seus respectivos estados nessa empreitada. Indiretamente, a gente já está fazendo isso, né? Porque a gente sempre debate muito sobre a Aldir Blanc, né? Que foi entre uma escola para Paulo Gustavo. Mas é bem importante a gente saber como está a situação nessa prestação de contas do município. Isso é chave, assim. A gente precisa ver o quanto antes. Até porque está em análise, e essa análise vai durar quanto tempo? Então a gente precisa correr atrás disso. Tem que estar tudo ok. Oitiva da sociedade civil. É porque o município da Cachoeira do Sul está com uma tendência, está em análise a prestação de contas da Aldir Blanc 1. Se não tiver tudo ok, a gente não pode entrar com o plano de ação na Paulo Gustavo. Então, é algo que o município precisa ver urgentemente. Se está em análise, o porquê, quanto tempo vai demorar para eles liberarem e darem ok na prestação de contas do município. Aldir Blanc 1 foi em que ano? 21. Bom, mesmo assim, eu acho que a gente não precisa saber se está em análise, vamos ver o que está acontecendo. Foi o ano de 21. O ano de 2021. Isso. Foi 2020 lançado já, ao final de 2020, e a execução do projeto está em análise. A prestação de contas dela, que está em análise. Da Aldir Blanc 1. Isso pode afetar, né, o recurso da Paulo Gustavo. Isso, prestação de contas. Na Aldir Blanc, assim como a Paulo Gustavo, a prestação de contas final é do município para o governo federal. Então, os projetos contemplados no município prestarem contas para o município. E, por sua vez, o município tem que fazer essa prestação de contas geral para o governo federal. Então, a gente não sabe como é que foi feita essa organização do município para enviar, né? Eu pelo menos, a
gente teve um projeto também aprovado, entregamos a prestação de contas, nunca tivemos retorno, por exemplo, se foi aprovado ou não, a gente não, e constava no edital que todo mundo receberia um parecer técnico para dizer se foi aprovado ou não. A gente nunca recebeu. Então o município já enviou a prestação de contas e a gente não sabe nem como está. Mas não está em análise. Não, já foi nesse atual. O governo passado lançou o edital, mas a execução foi no primeiro ano desse governo. Não recebeu? Já, né? Pois é. Isso é muito importante. Eu estava colocando a questão do FAQ, até essa facilidade, essa praticidade de ser no site, de ser eletrônico, até isso favorece, porque assim, automaticamente quando tu envia o documento, já aparece ali que foi recebido, eles te dão o retorno de que está em análise, depois eles te mandam um e-mail te dando o resultado, e está tudo registrado ali, ou seja, é uma segurança para o proponente, porque tu não está garantido que tu não está devendo nada para ninguém, porque agora, a qualquer momento, se tu tem alguma dívida de pública, tu tem implicações graves assim, em outras questões, né? Enquanto empresa também tu não pode firmar um convênio com o município, não pode receber recurso público, então a gente fica assim, eu não sei se meu nome está sujo ou está limpo, né? Então é um procedimento que a prestação de contas é muito importante. Por exemplo, a mim teve um projeto aprovado. Eu era portuguesa, inclusive. Eu procurei o núcleo da cultura, não era secretaria, era o núcleo da cultura e fui informada que estava tudo aprovado. E eu estou tendo uma surpresa agora. Não, aprovado dos projetos. Não, a prestação de contas, né? A prefeitura aprovou. Quer dizer, então foi depois quando ela mandou para Daí ela aprova aqui e depois ela tem que mandar para o governo na Suprema. sim, eu confirmar o protocolo da sim, mas não Não é nosso. eu sei, tudo isso eu sei. Mas O que eu estou pensando é que nós não recebemos nem comunicado nada. Mas está em análise. Mas é geral. Porque ainda está dentro do prazo. É da dentro do prazo. Dentro do prazo. Está em análise. Está em análise. Não foi aprovado. Mas e aí, isso não vai estar em... O prazo está agora para junho deste ano. Julho 7, mês 7 deste ano. Agora, não vou dizer com absoluta certeza, mas eu me lembro que essa parte da preocupação da prestação de contas, isso que até falou que estava preocupado, pelo que eu me lembro, os municípios tinham um prazo que mais alguma coisa. E depois disso, os proponentes se eximiam de responsabilidade de declaração, né? Então a responsabilidade fica com os municípios. Se tiver alguma pendência, alguma coisa, é o município que tem que resolver. Os beneficiados da Roger Blake não correm risco, né? Não pode penalizar. Se eles já mandaram no geral. Então é que a nossa parte foi feita, né? Exatamente. Tem coerência o que você está dizendo. Porque o proponente do interior recebeu uma resposta, infelizmente, eu não fiz isso por escrito. A mim foi dito que estava perfeito. A nossa foi feita em Santa Cruz, né, que a gente citou ali, foi a mesma coisa no teu caso, né? A gente fez, né, tudo direitinho, a prestação de contas e não recebeu, né, nenhuma resposta. Mas foi passado aquele prazo, né, a gente pensou, se não nos falaram nada, então está tudo certo. Mas a gente também não sabe como está lá a situação de Santa Cruz. Só que se acontecer alguma coisa aí, você tem que responder. Exatamente, porque aí se eles extrapolarem o prazo e prejudicarem aqueles que estiverem se habilitando para este novo, aí o problema é deles. Exatamente. Aqui também tem umas coisas bem importantes. Adiante aqui também vai ter umas questões bem importantes de prestação de contas, que são facilitadoras, que aí vai evitar essa burocracia toda, mas que também é um alerta, porque a gente também vai precisar de estrutura, porque uma das opções, uma das principais formas de prestação de contas é a fiscalização presencial.
Então, nos editais já vai ter que ter dito quem vai ser o servidor responsável por essa fiscalização presencial. Isso, do determinado de valores. São 3 formas de prestação de contas. Mas, assim, é para facilitar, mas precisa ter, né? Tenha certeza de que está sendo feito, né? Acho que eu tinha visto só o primeiro parágrafo, né? Ah, sim, começou as leituras. Tá. Motivo da sociedade civil. É o momento chave, se alguém não tiver ouvido, aqui está no máximo já, né? Só pede que eu possa repetir. É o momento chave de implementação da Lei Paulo Gustavo. Uma boa escuta do setor cultural possibilita lançar editais e chamamentos públicos adequados à realidade local. A consulta ao setor cultural permite se ter a noção correta da demanda local em cada linha de apoio, além de se poder estipular corretamente a quantidade de instrumentos de seleção a serem lançados, o volume de recursos e os prazos de execução para cada um deles, os requisitos para inscrições e as modalidades de prestação de contas a serem implementadas. Essa parte do debate a gente ainda não conseguiu chegar tão a fundo nela, né? A gente está no estudo ainda das cartilhas, né? A gente está procurando entender 100% tudo e esclarecer também, né? Para quem está vendo nos artigos. Mas a intenção, né? A intenção nas próximas, talvez acho que já na próxima a gente consegue, né? Debater mais sobre isso mesmo, né? Ver quais os segmentos culturais tem aqui, que tipo de editais a gente vai ter, que tipo de segmentos que vão ser beneficiados no edital realizado pelo município, que é o papel principal das oitivas, né? Identificar os segmentos e ver quem deve ser beneficiado. Da mesma forma, é o oitivo do setor cultural que permitirá pensar as contrapartidas mais adequadas para cada instrumento de seleção lançado. Facilite a vida dos contemplados, das contempladas, com contrapartidas factíveis e úteis para a sociedade como um todo. Como a gente tinha falado antes, né, de contrapartidas, pelo direito as contrapartidas são flexíveis também, né, porque no caso do audiovisual é mais fácil definir contrapartidas como exibições públicas ou ingressos gratuitos, mas tem coisas que não vão ter exatamente a mesma contrapartida, né? Digamos que um projeto para uma feira de artesanato, né, ela não vai ter ingressos, né? Então não tem ingresso gratuito, né? É uma feira aberta e, né, cada segmento vai ter que ter suas contrapartidas mais definidas de acordo com o seu próprio segmento. Da mesma forma, procure fazer as oitivas de forma a ter efetivamente a participação do setor cultural, pois ele será o aliado mais importante na implementação da Lei Paulo Gustavo. Por exemplo, o setor cultural pode te dar conhecimento e acesso a chamadas públicas e editais de outros entes federados que tenham sido exitosos na Lei Aldir Blanc 1. Isso é algo que já está acontecendo aqui também, né? Tem pessoas de vários segmentos e essa conversa sempre nos traz exemplos como os exemplos da Lei Aldir Blanc, né? Que vão enriquecer, né, as nossas letivas de preparação dos editais. Instrumentos desburocratizantes. A Lei Paulo Gustavo tem alguns instrumentos que facilitam o trabalho dos gestores e das gestoras e a vida do setor cultural. Procure implementar eles conforme explicação mais adiante nessa cartilha. Regulamentação, incorporando minutas padronizadas de editais e chamamentos públicos. Afastamento de aplicação de lei, de licitações, possibilidade de estabelecer premiações, prestação de contas focada no cumprimento do objetivo e não exigência de inscrição prévia dos candidatos e proponentes em cadastros de cultura são esses instrumentos. Eu acho que era uma dúvida que se tinha, né, sobre inscrição. Nas primeiras oitivas foi falado, algumas pessoas perguntaram, né, que não tem, né, necessidade de nenhum cadastro prévio, né, até então. A plataforma Brasil Mais vai ser Em relação a isso dos cadastros prévios, né, nós sabemos que a União vai repassar
verba do Estado, o Estado vai repassar as verbas para o município. O município tem o direito de não exigir cadastro. E é muito bacana que isso exista, porque isso burocratiza justamente o acesso. O Estado do Rio Grande do Sul exigirá cadastro. Então, as pessoas que pretendem concorrer ao dinheiro que o Estado vai tornar público da sua forma como Estado, tem que estar cadastrado, e digo o nome do cadastro, quem quiser anotar já começa a correr atrás. Cadastro Estadual de Proponente Cultural, CEPC. Tá? Isso será exigido pela Secretaria Estadual de Cultura, pela Lei de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Porque senão teria que chamar a Assembleia Legislativa e caminhar uma mudança na Lei Estadual de Cultura. Aí seria para 2099, por exemplo. Então é muito importante essa situação. Os cadastros de produtor cultural, eu não tenho uma longa experiência em editais, mas eu fiz, na época que eu morava em Santa Cruz, eu fiz o cadastro lá. A princípio são cadastros bem simples, né? Tu entra na plataforma, faz o cadastro, normalmente a resposta vem na hora, né? Tu ganha um número, algo assim, que é o número que tu vai utilizar nos projetos que tu elaborar. Hoje mesmo a gente estava ajudando um amigo de lá, e ele fez o cadastro na hora, em Santa Cruz, recebeu o número ali e conseguiu fazer a inscrição do projeto dele. Oi? Geralmente estava sendo pedido hoje, por exemplo, o cadastro. E está sendo pedido para fazer o cadastro? É algo super básico, assim, acho que é documento, CPF, acho que comprovante de residência, né, para o cadastro, negativas, é verdade. As negativas já é uma coisa que de um dia para o outro, né, um negócio que não é na hora, assim, né? Mas as negativas é para CNPJ. Não, CPF. Assim, para o Estado, são as documentações meio básicas, tanto para a CPF como para a CNPJ, negativas, né, para dizer que tu não deve nada no município, Estado e União. Se entidade, tem que ter o RG ali do representante legal da entidade, os documentos CNPJ, né, ou se for MEI, aí tem também um documento específico de MEI, e o interessante, e algumas coisas trabalhistas também, enfim, todas as certidões vão estar no site da Cultura, do CFC, ele é super explicativo, é bem simples, o cadastro já tem ali, tu pede informação, ele já te manda a lista de documentos que é necessário. É bem tranquilo, as certidões saem na hora que chega na internet. E aí eles pedem o histórico, né, para te comprovar que tu é fazedora de cultura, que tu tem isso, que não tem o estatuto, né, então tem essa comprovação, digamos assim. Aqui, eu acho que é uma questão que a gente precisava rever, porque o cadastro daqui do município não exige nada. É só chegar e falar, eu sou tal coisa, dar ali os documentos, e não tem não tem um portfólio, não tem uma apresentação do teu trabalho, né? Disseram que iria ser pedido nos editais. Mas eu acho que, poxa, é um cadastro de cultura, tu está te colocando ali como artista, fazedor de cultura, nada mais lógico do que tu apresentar pelo menos o que tu faz, né, o teu trabalho. Eu acho que já no cadastro já deveria ter isso, até porque no exemplo da Aldir Blanc, a gente teve entidades que não tinham finalidade cultural e concorreram e ganharam, né, que nunca fizeram nada de cultura na cidade e estavam cadastradas como entidades culturais. Então, assim, o cadastro é muito sério, porque ele também serve como mapeamento, como também chamamento para, vamos fazer assembleia, vamos fazer seleção, por exemplo, do Conselho de Cultura, vai ter uma votação, o Conselho de Cultura precisa chamar as entidades cadastradas, então tem que ser, já tem que ter as pessoas realmente do setor cultural. Eu acho que é importante, apesar de existir essa opção, né, do município não fazer cadastros, eu acho que é legal a gente ver o cadastro não como um vilão, né, mas como uma certificação de que o recurso vai para quem realmente. Claro que
vai ter uma necessidade de simplificar o cadastro, né, de ajudar pessoas que talvez não conseguiriam fazer. Mas aí eu vou fazer um grupo de apoio para quem não consegue, Claro. vai ajudando. Não, eu só dizer, então, fica bem claro para nós. Vocês consideram, nós sempre achamos que cadastro é uma coisa muito séria. Aliás, para quem é sistema agora, a nossa lei diz que tem que ter um sistema municipal de informação. Tá? Então, é mais sério ainda do que um cadastro que tem até hoje. É o sistema municipal de informação, onde está valendo ainda na lei. Então, a gente pode exigir que a apresentação de documentos, não é? Tanto da instituição, o cadastro de instituição, como de pessoa física. É isso, né? Tá bom, ficou claro. Obrigada. Faz parte do sistema municipal de cultura. Sim, sim. É que o importante, o principal aqui é citar que não pode requerer que existisse um cadastro prévio. É isso que é importante de lembrar. Né? Não pode ser, nos editais, não pode exigir que as pessoas já tivessem cadastradas antes, né? Que isso pode ser um monte de gente que não estava preparada para isso. Depois eles fazer. Sim. Ou não, né? Existe a possibilidade de não fazer, mas o ideal é que Mas fazer. ali na lei diz que depois eles precisam ou fortalecer e aqueles que têm e aqueles que não têm precisam ter. É importante lembrar que a Lei Paulo Gustavo fala, né, dessa questão dos municípios que não têm o seu sistema municipal formado, que criem, e os que têm fortaleza. Por quê? Porque a Lei Paulo Gustavo, esse recurso é um recurso pontual, mas a gente vai seguir depois. Então, por exemplo, quando tivermos o Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, ele tem que ser baseado no cadastro. Então, assim, esse cadastro é muito importante para mapeamento, para conhecimento do nosso contexto aqui cultural do município e também para as próximas ações que forem sendo realizadas, né? Outros editais do próprio município, enfim, vai ser mais ou menos esse mesmo processo que já existe no Estado. A gente começou hoje às 18h30, né? Esse horário a gente está encerrando às 8h. A gente prossegue mais um pouco ou vocês querem encerrar? Mas também falaram aqui da questão da cidade. Vai ter uma verba nesse ponto do Estado dentro, né? Sim. O Estado. Então, projetos que alcancem o Estado seriam Não necessariamente precisa alcançar o Estado. Porque como é que vocês vão Pode ser editais diferentes. Isso. Assim, o Estado ele já tem também um fundo de cultura, ele já promove editais, então ele sempre vai promover também, ou com recursos próprios, ou com esses recursos que vêm do governo federal. Então vai ter os editais do município e o Estado vai lançar também os seus editais. O Estado, ele está fazendo como? Cotas para regiões, né? Então ele divide o que ele recebe com cotas para regiões. Então, o teu projeto, não necessariamente precisa ser a nível estadual. Ele pode ser a nível municipal e regional, né? Mas já tem as cotas ali para cada região, e aí vai ter, óbvio, também os temas, enfim, dos editais, do segmento, enfim, mas ele vai conferir, o Estado sempre faz, né? Então, a diferença é só porque tu vai concorrer com a região, não no Estado todo. E o teu projeto não necessariamente precisa ser a nível estadual, pode ser local e regional. No caso do Cachoeira do Sul é região 88. Tá. É a região Vamos encerrar essa parte. Né? Só para ver se ficou bem claro. Então, assim, não é obrigatório, né, que todos os municípios tenham já criado o sistema, né, nacional de cultura.
Municipal de Cultura. Mas aqueles que não tiverem, que tiverem criado, como aqui no caso de Cachoeira do Sul, eles precisam fortalecê-lo, e aqueles que não criaram depois precisam criá-lo, né? E dentre os elementos que compõem esse Sistema Nacional de Cultura, o famoso tripé, né? Tem o órgão gestor, no caso a Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, nós temos o Plano Municipal, sim, e nós não temos o fundo, e dentre o fundo criado, sim, mas nós precisamos desses elementos de informação, né? Aí, exatamente. Pois é, mas sim, mas esse cadastro seria importante justamente para compor mais esse sistema aí de informação. Então, em que pese ele não ser obrigatório, ele é importante para este mapeamento, como falaste, né? Na verdade, uma informação só complementar, não é que depois da Lei Paulo Gustavo os municípios tenham que criar. Durante o sistema do município, as oitivas também já são importantes para essa criação, né? Para que o município já encaminhe, se durante o processo, durante a execução da Lei Paulo Gustavo, os municípios que não têm o sistema ainda completo têm que fazer. Inclusive, a SEDAC está se colocando à disposição, o Conselho também, atendendo os municípios para fazer realmente essa criação durante o período de execução. Então, por exemplo, a gente pode, nesse momento, fazer um esforço para que a gente tenha um fundo, por exemplo. Né? Pensar de que forma a gente pode ter, e as formas que a gente já tem, Ana. É que assim, a gente tem um entendimento jurídico. Eu sou advogado, trabalhei na máquina pública um tempo, mas por perfil para a privada. E sou da Comissão da Ordem do Brasil de Cachoeira do Sul também. E do fundo, até me perguntaram como é que funciona. Aí, quem é servidor conhece o Fundo da Saúde, o Fundo da Estácio. Sim, mas é que assim, fundo, tem que entender o fundo como um órgão autônomo. O fundo tem que ter uma lei própria, não uma lei junto com a secretaria, com outra coisa. A lei própria tem que ter a origem do dinheiro que vai ser aportado, porque o fundo ele pode receber dinheiro de várias fontes. Ele pode receber dinheiro de impostos que as empresas podem destinar para o fundo e receber como benefício pagar menos, multas de trânsito, multas de fiscalização ambiental, tudo isso pode ser fonte arrecadadora para o fundo. Só que isso tem que ter uma lei própria dele, do fundo, e o fundo tem que ter um CNPJ próprio, uma conta própria, dotação orçamentária própria, unidade organograma próprio, dentro do orçamento, tem que ser tudo individualmente, não fosse uma secretaria. Então, esses órgãos, eu vi várias vezes comentar no fundo, está um pouco misturado, porque o que estão dizendo não parece muito. Porque o fundo é assim, ele tem toda uma autonomia própria e geralmente ele é vinculado a um conselho. Assim como, exemplo, o Fundo da Saúde, quem é que faz? Saiu daqui. O Conselho da Saúde que faz a gestão dele, que abre edital, que diz quais são os critérios para receber esse recurso. O Fundo do Condica também. O Conselho todo, é que tem uma legislação federal que diz como o fundo tem que ser. O município não tem muita brecha para mexer nisso. Deve. Então tem que ter uma lei criando fundo. Nessa lei que cria diz quais são os recursos que serão aportados para esse fundo, primeiro. Segundo, liga o conselho ao fundo, o conselho responsável pela fiscalização do fundo. Quando o dinheiro vai para alguém, o conselho recebe a prestação de conta e diz ok, sim, não, está errado, devolve para o fundo. Então essas incumbências também são criadas na lei do fundo. E eu acho que, se eu não me engano, que eu conversei com o professor Zan, que foi o professor, e não existe uma lei própria do fundo. Foi feito um procedimento, ali, na época, não sei como foi criado isso,
É que isso é uma coisa antiga que se do fundo. Acho que não é nem agora essa gestão. Foi no plano, Isso tem que ser tirado dali, criado uma lei própria, porque senão no futuro alguém pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade e acabar com a questão do fundo. Então ele precisa ter uma lei própria. Infelizmente é assim, porque senão não vai ter validade. Então o Estado não vai mandar dinheiro, a União não vai mandar dinheiro, porque ele vai olhar o fundo, vai ver a estrutura legal do fundo não vai estar adequada com aquilo que precisa, então ele não vai aportar. Essas são detalhes, são chatos, são burocracias legislativas, mas precisa tentar, porque senão lá na frente vai te cadastrar para receber dinheiro do fundo e eles não vão mandar, não, mas o teu fundo não tem uma lei própria, o teu fundo não diz quem é que é responsável, o teu fundo não diz de onde é que veio o dinheiro, o teu fundo não diz quem é que vai prestar conta, o teu fundo não diz quem é que é o responsável por fazer contas. Então, esses detalhes tem que ter uma lei específica. E aí, como exemplo, é fácil, saúde, como dica, ali tem até um modelinho que daria para seguir, até o modo de como se executa esse fundo. O conselho daí do idoso, né? Idoso, né? Ele tem fundo também. Aquele modelinho ali é fácil de enxergar a funcionalidade dele. Exato. Ele está com uma diretriz para ser cumprida. Aí tem que fazer a lei, mandar para a Câmara. Aí a lei faltou, porque a lei, qualquer lei que cria uma instituição, um órgão dentro do poder público, ela precisa ter dotação orçamentária já no início. A lei vai para a Câmara já com dotação orçamentária. Aí tem o CNPJ, dotação, conta, cachoeira, conta na caixa, tem que ter tudo isso. Senão no fundo não está de fato implementado e pronto para receber dinheiro. Aqui a Procuradoria do município se baseou nas orientações do Ministério da Educação. Ele praticamente adotou os modelos da lei de educação. Inclusive, a Miriam disse, eu tinha feito um resumo, feito uma lei um pouco menor, porque ela é muito ampla, tem mais de 20 páginas. A lei do sistema. Não, só um pouquinho. Ela tem uma lei do sistema. Quando chega no fundo, ela regula o fundo. Eu gostaria muito do senhor, como advogado, que ele fosse falando na Câmara no dia que ela foi discutida. Ela foi discutida na Câmara. E a Câmara aprovou a lei do Cachoeira tem um sistema de lei que tem o fundo regulado ali. Claro que pode ser, eu me preocupei. Vocês são testemunhas quando a menina disse que nós tínhamos fundo, dando ideia de que estivesse funcionando, eu depois fui ali dizer para ela que tem um orçamento. Nós temos um orçamento para este ano, para a cultura, mas não o fundo. O fundo implantado, não, eu sei disso, eu conheço. Mas só que eu queria dizer que aconteceu isso, que nas orientações, por exemplo, eu estive casualmente ali e vi. Mas eu não vejo problema nenhum. A lei diz que é um problema. Não, eu digo o seguinte, você acha que o que estivesse faltando agora podia ser regulado pela lei? É isso? Eu não acho problema. Eu até acho bom ter um pouco. Eu acho ruim. Eu não acho ruim as 3 páginas. Só que nós temos que analisar aquilo. Eu não sou dessa área financeira. Eu tenho muita vontade de discutir até com quem conhece bem. E se precisar fazer outra lei, só que Cachoeira tem fundo criado por lei. Não, mas está na lei lá dizendo Fundo Municipal de Cultura encarregado. Na lei do sistema. Pois é, mas esses detalhes de operacionalização não tem, não foi feito. Se eu não posso dizer mas isso não é um problema. Identificar o que falta é o caminho da solução. Acho que é só buscar fazer. A gente identifica o que falta e a partir disso a gente constrói. Não precisa ficar batendo nisso, não tem, cara, não tem, tudo bem, vamos seguir.
Tá, eu queria fazer uma fala, eu sei que já está na jantada agora, e que todo mundo já teve alguma jornada, ou pelo menos alguma jornada de trabalho até chegar aqui. Nós temos que imaginar o seguinte, o Brasil não esperava pela lei como estava. O Brasil não sabia que tinha 4 bilhões e pouco deitados no computador, dormindo e nós temos outros baús de ouro dessa natureza. Nós temos o pré-sal, por exemplo. E no momento que o pré-sal nascer, vai ter dinheiro para a cultura também. E não vai ser pouco. E nós temos dinheiro oriundo de satélites que estão no espaço, nós temos o aço que é produzido, não nos faltam fontes de arrecadação para a cultura. Nos falta uma organização, método e processo. Isso vai se conseguir pela soma, pelo não antagonismo, pelo bonito gesto da escuta do diferenciado. Do momento em que eu quiser ouvir e produzir. Vocês estavam discutindo sobre o fundo municipal de vocês. Algumas cidades do mundo, eu vou dar um exemplo bem dado no palestra de política cultural. Medellín, na Colômbia, onde reinava o cartel de cocaína. No momento em que eles quiseram virar a chave após a morte do traficante mor, eles começaram a taxar em 0,1%, já pegou um pouquinho, se 1% é 0,1%, o imposto anual de agência bancária. Então a prefeitura abriu mão de 0,1%, a Secretaria da Fazenda abriu mão de 0,1%. E 0,1% para a cultura representou muitos milhões de dólares por ano. Claro que o Cachoeira é muito menor do que o Medellín, claro que não é em dólar, mas são fontes. Há de se perguntar quanto é uma multa de trânsito, quanto é passar por um sinal fechado, quanto gasta quando estaciona no lugar errado. Eu, em Porto Alegre, vira e mexe, tentando me explicar, porque eu fui levar alguém e parei no lugar proibido, porque crianças são idosas e tem que descer do carro, e veio o moço me enche o saco e já deu cascar uma multa. E esse dinheiro vai todo para a Secretaria da Fazenda. E ela repassa para a cultura? Não repassa. Então, pensemos nisso. De onde podemos obter dinheiro do fundo que é necessário, inclusive, na visão de Plínio falando, que tem uma transparência tão grande no fundo que possa ser consultado online o seu valor. Hoje é dia 13. Quanto tem na conta? Tem que digitar tal número, tem que digitar tal senha, está aqui o saldo bancário. Então o nosso fundo tem tanto. E acabou aquela história deles. Eu ouvi falar que temos 1 milhão. A comadre da minha vizinha contou para a cunhada que tinha 100 mil. Não, vamos acabar com o atravessamento de informações. A busca da transparência faz parte do alicerce da democracia. Então pensemos nisso também. Obrigado. Acho que a gente encerra agora. Mantemos os 15 dias, a próxima já. Então hoje, dia 13, né? Fica 28, então.
Isso. Vem sair no dia da semana, cara? Esse? 27? Ah? Então é isso. Então marcado no mesmo horário. Dia 27. Pode ser 18 horas. Porque a gente vai encerrar muito tarde. Dia 27. Tem mais alguma coisa que vai ser lida, mas pelo que eu me lembro. É, né? Alguém não assinou a ata de presença? Bom, aqui, se alguém não assinou, quiser